meu nome é Esté e este é Eu Vim Eu. Hoje estaremos comentando sobre mais um livro do nosso Stephen King, O Iluminado. E, assim, eu li ele aqui no Kindle rapidamente, mas, assim, eu estou num propósito de ler um livro, no mínimo um livro do Stephen King por mês, por ano. Nós vamos falar, então, sobre O Iluminado. Stephen King, todo mundo sabe, gente, é um dos maiores escritores aí na nossa, da literatura contemporânea. E, assim, o Stephen King, eu acho muito engraçado, porque eu gosto... o primeiro fato que puxou muita atenção dele foi quando eu estava lendo um dia, assim, aleatoriamente, a biografia dele, e eu descobri que ele era metodista. E assim, eu sou metodista. Então, a união aqui, ó, quando eu comecei a ler os livros dele, tudo tem uma igreja metodista, seja ajudando... E ele, como ele conhece o trabalho da igreja metodista, a igreja metodista está sempre muito envolvida em trabalhos sociais, educacionais, então sempre informa, tipo, a escola metodista, trabalhos sociais que ocorrem na igreja metodista, que são feitos pela igreja metodista. A familiaridade, a união, a conexão aqui foi muito grande, eu ouvia muita gente falar sobre. Eu segui o Navegando. E eu, junto com isso, tenho outras pessoas que eu sigo que falam muito das obras deles. Sem contar que o cinema é repleto de obras dele. E eu fui lá fazer minha base, né? Fui lá pesquisar, tem uma lista lá dos livros que eu tenho que ler. E eu leio em ordem de lançamento. Eu li aqui no canal, vou até deixar aqui nos cards, eu li Salem, que foi até o meu favorito do ano passado. E assim, eu não gravei um vídeo específico, se vocês quiserem eu posso gravar um vídeo aqui. Mas assim, maravilhoso. Não foi o primeiro livro dele foi A Carrie Estranha, eu ainda não li. Não criei coragem de ler, e acredito que eu não vou ler, por questões pessoais. Mas aí eu já fui pro Salem, que é muito bom, assim, maravilhoso. E logo depois de Salem nós temos quem? O Iluminado. Então, nós vamos conversar um pouco, né, galera, sobre O Iluminado. Nós vamos começar a história com o Jack Torrance numa reunião de trabalho. Ele está numa reunião onde que ele está tentando conseguir o trabalho para ser o zelador de um hotel chamado Overlook, que fica no meio do nada, no meio das montanhas. E a época que ele vai ser o zelador vai ser uma época de neve. E é uma época onde que aquele hotel Overlook, ele fica isolado. E ele é lotado de histórias, assim, que não se entende, sabe? A história do hotel já é muito estranha, mas ele tá precisando de trabalho, ele não tem uma vida muito boa financeiramente, ele e a esposa dele, que tem um filho de 5 anos, o Danny, mas ali discutindo um pouquinho, falando e tal, ele consegue essa vaga. E essa vaga de trabalho é onde que vai ele e toda a sua família pra lá, pra o Hotel Overlook, ficar lá, se eu não me engano, 3 meses, isolado. 3 ou 6 meses, isolado do mundo. Tipo assim, no máximo um radinho e olhe lá, porque ali não se tem comunicação nenhuma, você realmente fica assim, isolado. Só que, por que que o Overlook tá procurando um zelador? Não teria um zelador antes? Porque um hotel sempre tem um zelador ali 24 horas? Bem, o chefe, o hotel sempre fez uma contratação separada, independente, para quem fica enquanto o hotel está funcionando e enquanto o hotel vai ficar sozinho, para ficar ali sozinho. Porque eles, né, questão de trabalho, etc. E o último que participou, que aceitou e estava com a família ali, ocorreu uma tragédia. Ele matou toda a sua família e depois se matou. Então, a gente já vê que aquele lugar não é muito bom. Mas fazer o que, né, gente? Quando a gente precisa de dinheiro, a gente não tem outros meios, a primeira oportunidade que aparece é essa mesmo, e muitas das vezes a gente não avalia, não pesa se vale a pena mesmo ou não. Junto disso, nós iremos conhecer, galera, o Danny. Quem é Danny, gente? O Danny é o filho do Jack. É um menino de 5 aninhos. Um menino de 5 anos que não tem noção do mundo ainda, mas ele já apresenta ter uma inteligência e certa maturidade no sentido de algumas coisas, conhecimento de algumas coisas, que uma criança de 5 anos não teria. Junto disso, ele é uma criança que nasceu se eu não me engano, com a placenta em volta do rosto. E dentro da cultura, se eu não me engano, pra lá na história, na cultura, uma criança que nasce com isso, ela é denominada, então, uma criança que tem um sexto sentido. Então, nós teremos um Danny, um menino de 5 anos, que sim, ele tem um poder.
Mas o que será esse poder? Não entendemos ainda, a gente não entende assim necessariamente desde o início o que é este poder. Nós sabemos que o Danny, ele tem este poder e esse poder no futuro a gente descobre que é denominado iluminado, que pessoas que são assim são pessoas que têm a luz, são pessoas iluminadas. E não, muitas pessoas têm, mas não têm entendimento do que é. Essa pessoa iluminada, ela tem um poder em que ela pode ver morte, ela pode ver o futuro, ela pode conversar telepaticamente com outras pessoas igual a ela. E em específico, o Danny, ele tem também um amigo chamado Tony, que até o momento que quando a gente lê, a gente acredita que ele seja um amigo imaginário, mas bem independente e conhecedor de muitas coisas. Então eu, Steg, acredito que o Danny não seja somente um amigo imaginário, que ele seja assim um ser mesmo dentro daquele poder que ele tem. A capacidade dele permite ter acesso a esse serzinho ali, porque certas atitudes, certas coisas que o Tony faz com o Danny, que eu falo assim, você sabe demais, cara, você não pode ser seu amigo imaginário. Esse poder dele vem sempre de um jeito muito estranho, ele tem tipo que umas convulsões, ele desassocia, mas o corpo dele continua do mesmo jeito que ele tá ali, sentado, se por exemplo estiver sentado, mas a mente dele tá em outro mundo. E ele estava. Então a gente vai ver um momento onde que o Danny começa a ter muita visão do Tony falando que ele não pode ir para esse hotel. E com isso, a gente fala assim, então tá, não é interessante o Danny ir, não é interessante. E a gente vendo com a história, a gente sabe, assim, um pouco tempo de história que a gente tem, que isso é bem no início, que toda vez que quando o Tony fala algo, é porque realmente algo ruim vai acontecer, que algo ruim ele tá tentando prevenir o Danny de passar. Só que a gente tem que lembrar que quantos anos o Danny tem? 5. Ele não tem essa maldade. Os pais dele acham que é um problema psiquiátrico, então eles levam pro médico para tratar e tal, mas nunca leva como algo sério, algo que, tipo assim, pode ser algo realmente preocupante. Então, o menino de 5 anos não tem opinião própria. O menino de 5 anos, ele o quê? Ele ouve os pais, segue os pais. E foi o que aconteceu. O que vai acontecer? Vai tá lá o Jack, a Wendy, que é a mãe do Danny, o Danny indo para o Overlook. E assim, a gente fica horrorizado. Por que acontece, gente? O Jack, que é o pai do Danny, ele é um alcoólatra. No momento que a gente tá ali, a gente vai denominar ele como um ex-alcoólatra, porque ele está já há alguns meses limpo. Mas ele era um alcoólatra, por que ele parou de beber? Ele era um alcoólatra do tipo assim, desde os seus anos de faculdade, e até ele entrar ali no trabalho, já tá casado e etc, com um filho, com o Danny, ele era bem tranquilo, mas ele já era alcoólatra, mas não tinha nenhuma reação. Só que com o tempo ele começou a ficar agressivo. E um dia, um fatídico dia, ele acaba quebrando o braço do Danny, que tipo tinha uns 2 anos, 3 anos mais ou menos. Com isso ele fica horrorizado. Então assim, ele decide, fala, não posso. E junto que o amigo dele de Golo também decide parar de beber, então ele mais um fator, não posso, tenho que parar, não, e parou. E isso seria, junto disso, antes dele decidir isso, ele perdeu o emprego, por outras coisas também, que ele teve um ataque violento, agressivo com um aluno que quase matou o aluno de pouco. Tá, ele decide, aí ele consegue esse emprego, vai a família Torrance, para o Overlook. Aí a gente começa a conhecer o Overlook. O que é o Overlook? O que é o Hotel Overlook? O Hotel Overlook, ele fica no meio da montanha, eu não me lembro aonde que fica, mas ele fica no meio do nada, e quando neva, fica isoladaço, assim, de tudo mesmo. Ele é um hotel onde que a história dele é de, tipo assim, muitas pessoas compraram ele, se tornaram dono dele, e depois acabaram morrendo de formas duvidosas. Muitos casos de máfia, grandes assassinos, estavam utilizando aquilo ali como meio de encontro, lugar de encontro. E junto disso, quando chegamos lá, quando o Danny chega lá, o Danny conhece um outro personagem que é o Dick Halloran, que é o cozinheiro. Esse senhor, é o cozinheiro já de idade, ele também é um iluminado e ele vai pontuar algumas coisas. Ele fala, você não quer ir embora comigo, não? Aí toda hora falando, o Danny já percebendo que o cozinheiro, ele também tinha a mesma, sabia do que estava falando, mas ele, né, porque ele é 5 anos, não quis e etc. Mas então, o Dick decide. Falou, não, vou então te explicar algumas coisas. Vai explicar para uma criança de 5 anos. Inteligência. E junto disso, estamos lá vendo, nós teremos um diálogo onde que será explicado.
o que é esse poder, o que que acontece, como é que, o que que eles podem fazer mais. A gente descobre que o Danny, ele não é um iluminado comum, porque ele é muito forte. Então a gente vê que, né, então tem coisa a mais aí esse negócio. E o cozinheiro, ele vai pedir pro Danny não chegar em certos lugares dentro do hotel, porque no hotel ele iria ver muita coisa, porque dentro do hotel tem diversas histórias que não são contadas e só quem é iluminado, que seria acesso a outro lado, sabe? Ele vai ver. Então, o Danny chega num quarto de hotel, que ele chega naquele quarto, ele vê só sangue. 5 anos. Só sangue na parede, só aquela coisa assim, bem... Assim, e é bem bem detalhe, assim, o Stephen King faz questão de colocar detalhes em relação a essa tragédia. E só que só ele vê. E quando a gente, com o tempo, a gente vai ver que é aquilo ali. A gente vai ver que existiu, sim, uma morte ali dentro daquele quarto em que resultou naquilo que ele viu. Junto disso, nós vamos descobrir que o Hotel Overlook, ele tem tipo que vida própria, vamos colocar assim. E aí que o bicho começa a, né, apertar. Por quê? O Hotel Overlook começa, então, a gente começa a entender por que o último zelador se matou. Então a gente entende que ele não se matou por si. A tragédia do outro zelador não foi simplesmente porque ele surtou, ele teve algum problema, ele tinha problema psiquiátrico, não. Porque o Hotel Overlook fez ele fazer aquilo ali. E o Hotel Overlook não gosta do Danny, porque o Danny tem poderes que podem atingir o hotel, tem força, é iluminado, pode ver eles. E o Hotel Overlook então vai atingir quem? A mãe e o pai. E aí o bicho começa a apertar, por quê? O hotel vai começando a atingir e a gente vai conhecendo certos lados do Jack, pai do Danny, o lado da mãe, e a gente vai vendo que o hotel vai começar a usar o vício, o alcoolismo do pai dele pra poder fazer dele uma arma muito boa. E assim, eu acho que o livro é muito bom, assim, eu gostei muito do livro. A escrita é maravilhosa, a estrutura da história, como ele apresenta cada coisa, como ele vai apresentando, como a gente vai se sentindo enquanto a gente vai lendo, como a gente realmente entra dentro da história. É muito boa mesmo, é muito bom mesmo. Eu acho assim, Stephen King é King mesmo. Uma outra coisa que eu achei muito interessante vai ser a discussão maior ali dentro do livro, que é a questão do racional e irracional, sabe? Natural e sobrenatural. Por quê? O Danny, a gente entende que ele tá ele tá na brecha. Ele não é... Ele tem um pé aqui e um pé lá, no natural e no sobrenatural. Ele tem acesso a esses dois mundos. Só que o pai e a mãe não. Então, quando o lado sobrenatural da história começa a atingir o natural, que seria ali atingir o racional dos pais, você começa a ver essa confusão, porque o Jack, que é o pai, ele é ex-alcoólatra. Então, o que ele faz? Ele acha que é alguma reação, alguma vontade, porque tem muito tempo que ele não bebe, ele acha que é ele tá com desejo de, sabe? Ele acha que é desejo de beber. Aí ele vai e acha que então aquilo ali é algo que o corpo tá pedindo, é culpa do vício. Só que a gente que tá lendo a história, a gente sabe que na verdade é o Hotel Overlook tentando atingir ele. E nós vamos chegar a um momento ali que realmente o hotel atinge, em que o hotel vai fazer o Jack beber, voltar a beber bebidas alcoólicas, a se tornar um alcoólatra, mas isso não tem nada a ver com o natural, não. Na vida real mesmo, o hotel não tem uma bebida alcoólica. Só que no outro Hotel Overlook, que é lá do sobrenatural, que tem lá os seres, tem uns bichos estranhos, tem umas coisas estranhas que só o Danny tem acesso, lá ele tem. E esse acesso é dado ao Jack pelo Hotel Overlook para ter acesso a ele mesmo ali, mas só para poder atingir ele, para ele poder então atacar a família dele e principalmente o Danny, para que tipo assim, não destrua aquilo ali que já tava ali, que é aquele mundo ali. Vamos supor que seriam fantasmas, vamos colocar assim. E assim, essa briga é muito, assim, você vê, sabe? Eu acho muito legal porque o Danny, você não sente essa bagunça, porque ele é uma criança. Ele tem ali, sim, vamos colocar, a sua maturidade, porque ele vive uma coisa que nem todo mundo vive, mas ele não sabe, pra ele aquilo ali é real. Pra ele o sobrenatural é algo comum, sabe?
é algo natural. Agora, pros pais, pra eles é loucura. Então, tudo que tá associado ao sobrenatural, pra eles é algo é denominado como loucura. Então, eles estão tendo um lapso. Ah, não, é bebida. Ah, não, é porque eu tô com medo. E com isso, vai ter, por exemplo, tem um momento ali na cena, tem uma cena ali no livro, que a mãe dele, o Wendy e o Danny, foram pra cidade, que é uma cidade próxima ali do hotel, enquanto eles conseguiam ir de caminhão, né, que é o meio de transporte que o hotel e o chefe do hotel liberou pro Danny e sua família, pro Jack e sua família. O Jack fica no hotel porque ele iria resolver algumas questão do telhado que tava com problema e ele tinha falado que ele ia resolver. De repente, aleatoriamente, assim, do nada, ele começa a achar que os animais que dentro, no hotel, na frente do hotel, é como se tivesse... sabe aquelas esculturas de animais de planta? Então, nesse hotel tem tipo de um leão, de um cachorro, e se eu não me engano, acho que é 2 leões e 2 cachorros, se eu não me engano, não me lembro, acho que tem coelho também. Não me lembro os animais certinho. Mas ele começa a ver que os animais estão mexendo. Que eles estão indo até ele como se quisesse atacar ele. E isso acontece assim, poucos segundos, e quando para, volta tudo ao normal, ele acha que é o quê? Uma loucura. Se fosse o Danny. Quando acontece com o Danny acredita 100% e fala, estão querendo me matar. Eles são contra mim. Ele tem aquele entendimento de que existe o lado sobrenatural? Sim. Só que o autor, o Stephen King, vai fazer muito essa discussão, porque ao mesmo tempo vai ficar muito aquela coisa, né? Até onde o sobrenatural, ele atinge o natural. Assim, junto disso, o que eu acho legal é que o Hotel Overlook vai usar o vício do Jack para ser o poder deles. O poder do Hotel Overlook sobre o Jack é o vício. É o vício do alcoolismo. E eu achei muito engraçado porque a gente sabe que vício é algo muito sério. É algo que, assim, não é fácil de se desfazer. Quando a pessoa realmente consegue se desfazer, a gente tem que cantar vitória, a gente tem que realmente bater palma, tem que festejar, porque a gente sabe que o vício não tem a ver somente em estar utilizando, em beber um cigarro. Não está envolvido somente nisso. Tem também a questão química do corpo humano, onde que o corpo começa a pedir. E assim, o corpo não vive mais sem isso. E aí, como é que você fica? Sabe? A pessoa começa a ter abstinência e a pessoa não tem mais controle do corpo, não tem controle da mente, porque o corpo e a mente têm pedido aquilo. E o Hotel Overlook vai fazer uso, o Stephen King vai fazer o hotel fazer esse uso desse vício para ser a arma que controla o Jack. O Jack vai fazer tudo. Junto disso, temos também um outro fator, mas é um dos fatores maiores. E assim, é muito legal ver essa dinâmica do Jack caindo nas armadilhas do hotel, mas o hotel utilizando do vício dele. Eu achei muito interessante ver como que o ser humano pode ficar tão suscetível, sabe? Ele fica muito desprotegido e abastecer, você tem que ir lá e resolver esse problema que o corpo tá tendo ali, que é a questão da bebida, ou do cigarro, ou até mesmo de café, sabe? Não é somente dessas coisas, não. Tem vícios de televisão, de celular, sabe? O corpo pede, a mente não vive sem. Você começa a ficar estressado, você começa a ficar desatento, você perde foco fácil. Então, assim, eu achei esse aspecto, assim, grandioso, no sentido de ver como que o Stephen King, ele pegou esse lado bem humano e deu poder a essa coisa que pra gente é tão ruim, e ele vai fazer aquela ligação de isso ser um poder do sobrenatural sobre o Jack. E ali a gente vê realmente até onde o ser humano vai, sabe? E uma coisa também que tem é a questão de que muitas das vezes a gente fica esperando que igual eu tava vendo e tal, por exemplo, no Salema, ele cria um outro ser, um outro... Você tem realmente um monstro, um ser, uma criatura que é maligna, que tá indo contra os homens, contra a humanidade, os humanos. Aqui não. O monstro é você mesmo. O monstro que você existe ali é o monstro que a gente tem ali é o próprio Jack. Que é uma coisa que eu quero até falar para que, assim, você também possa pensar junto comigo. E eu quero muito que vocês
pense aí se você... O Tony, o suposto amigo, até então, pra mim, o suposto amigo imaginário do Danny, que é o que avisa pra ele e fala assim, não vai, que lá também dentro do hotel é o que ajuda muitas das vezes a salvar a vida do Danny, ele é o quê? Ele é bem, ele é mal, ele é amigo imaginário? Será que ele realmente é só amigo imaginário? Ou se ele é realmente uma criatura desse universo sobrenatural que o Danny tem acesso? É uma obra de arte pra mim, assim, uma leitura muito boa, assim, é fluida, é um livro que tem 400 e poucas páginas, mas é um livro que você vai ler ele, assim, se você tiver problema, se você fala assim, ah, não consigo, fica tranquilo, respira. Leia devagar, mas assim, eu, por exemplo, eu não tava conseguindo desenvolver muito bem. Eu parava pra ler, tipo, uns 15 minutos, eu lia, assim, umas 20, 30 páginas, porque você entra dentro daquele momento que você tá, quando vai ver, e ele vai puxando um atrás do outro e você não consegue, porque é um suspense que você vai entrando, então o suspense nunca acaba. E eu achei muito legal, assim como o primeiro livro que eu li dele, assim, demais, top demais, recomendo. Leia, por favor, esse livro. Muito bom, vale muito a pena. Mas se você já leu O Iluminado, deixa aqui nos comentários. Se você quer recomendar para alguém, possa divulgar para esse vídeo. Se você achou interessante ou não gostou, deixa aqui nos comentários que eu também quero. Eu agradeço muito por ter ficado aqui até o final. Esse é o vídeo de hoje. E assim, recomendo muito esse livro. Que a gente possa se ver aí no próximo vídeo então do canal. Tchau, tchau.